Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Previdenciário, o Papo Previdenciário mais descontraído aqui do YouTube, onde a gente explica para você detalhes do direito previdenciário de uma forma simplificada. Inscreva-se aqui no canal se quiser participar e já te adianto, se tiver dúvidas referente ao tema ou ficou incompleto, deixa aqui nos comentários para mim, é importantíssimo você deixar nos comentários, porque eu consigo entender a sua dúvida e esclarecer ela de uma forma mais simples, para que você entenda ela, porque o direito previdenciário muitas vezes é complicado, mas a gente vem aqui para simplificar. Vamos lá? Primeira pergunta que eu tenho aqui é de uma colega advogada, é a natalia.gandra.adv. Ela pergunta o seguinte: atrasados de aposentadoria recebido em RPV é isento e não tributável de IR, parte do cliente? Natália, a isenção de IR depende do cliente, não se é RPV ou precatório. Então, se o seu cliente ele for isento de imposto de renda, independente de ser RPV e precatório, ele vai ser isento, tá, da tributação do imposto de renda. E aí, dica importante, se a pessoa for isenta, quando ela for lá no banco para fazer o recebimento do valor de RPV, ela precisa preencher um formulário de isenção. Já informe isso para o banco, porque se o seu cliente for lá no banco e não informar que ele é isento de imposto de renda e não preencher aquele formulário, eles vão tributar imposto de renda nele, mesmo ele sendo isento. Então, ou seja, não é a guia RPV ou precatório que gera a isenção, mas sim a condição do seu cliente, se ele é isento ou não de imposto de renda, tá bom? Outra pergunta que eu tenho aqui é da Jaci.1. Ela pergunta o seguinte: já tenho 30 anos de contribuição e tenho 51 anos. Sou deficiente. Já posso pedir aposentadoria? Jaci, a aposentadoria da pessoa por deficiência não exige uma idade mínima. Como você tem 30 anos de contribuição, pode ser que você já tenha direito. E por que eu vou dizer pode ser? Primeiro, você precisa provar que é deficiente para a Previdência. Então, a Previdência faz uma análise de deficiência de uma forma um pouco diferenciada. Vou deixar um vídeo aqui para você ver como o INSS classifica como deficiência. Se você provou que é deficiência, se o seu período por deficiência durante todo o tempo de contribuição, você sim já tem direito de aposentar aí na pessoa com deficiência. Agora, ponto importante, se você provar que o seu período de deficiência é muito recente, o período sem deficiência vai sofrer um fator de redução. Então precisa calcular isso direitinho para ver se você preenche todos os requisitos da aposentadoria por deficiência após a aplicação desse redutor no período que você não comprovar a deficiência. Busque aí um advogado, uma advogada previdenciarista, para ele estar fazendo isso aí direitinho para você ter certeza que o seu tempo de contribuição já está dando certo. Perfeito? Outra pergunta é da Girlene Cavalcante. A Girlene pergunta o seguinte: 20 dias para implantar benefício, já faz 2 meses e nada. O INSS recorreu da sentença. Girlene, pelo que você me passou aqui, está no processo judicial. Se foi determinado em sentença 20 dias e não houve a suspensão dessa sentença em função desse recurso, você deve peticionar em juízo solicitando aí o descumprimento de ordem judicial com implantação de multa, chamado astrente, né? Então, ou seja, não deixe de peticionar em juízo, não deixe de informar em juízo o atraso na implantação de benefício determinado em caráter de tutela na sentença, desde que não tenha prazo suspensivo no recurso, tá bom? Então, se não teve prazo suspensivo, manda bala aí peticionando em juízo solicitando isso, tá bom? Ingressar com recurso não suspende a decisão de primeiro grau se não houve determinação de suspensão. Legal? Ponto importante. Outra pergunta que eu tenho aqui é do Demis Delara.adv, colega advogado também, olha. O Demis pergunta o seguinte: pensão por morte negada, recurso administrativo ou ação judicial? O recurso administrativo tem demorado muito. Demis, pensão por morte é muito difícil no processo administrativo, né? Principalmente se tiver testemunha. Eu, particularmente, depois que foi negado no processo judicial a pensão por morte, eu já vou para o judicial, mais fácil de interrogar testemunha, mais fácil de ouvir a parte autora e tudo mais. Agora, se no processo administrativo foi negado por algum equívoco, por algum erro, por algum do servidor ali no processamento da aposentadoria, e dependendo do valor da pensão por morte que você está discutindo, acho que vale mais a pena no processo administrativo. Por que isso? Porque você vai deixar de receber precatório, vai atrasar o processo, então depende muito, né? Na maioria dos casos que tem testemunhas
que é para provar a união estável, eu vou para o judicial. Casos como já está tudo documental, já é certidão de casamento, foi alguma irregularidade ali do INSS ou do servidor na análise de processar, vai para o administrativo, dependendo do valor do benefício, porque você evita receber precatória, evita atrasar processo, evita cálculo de julgado, ou seja, sai muito mais simples, tá bom? Pessoal, vem com a gente que na próxima semana, terça-feira, tem vídeo novo. Até lá, tchau!